Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui, né, nessa semana, agora em especial para a gente dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, que falava sobre o orgulho e a humildade, né? Nós começamos, como é um estudo grande, nós combinamos de fazer em duas partes, né? E aqui estamos terminando. E no finalzinho, fazendo uma observação, uma análise sobre a importância da inteligência no homem, não é isso? Então, vamos lá, meu irmão? Bem, continuando o texto que nós estávamos estudando, né? Durante o tempo que Moisés demorou, quando foi ao Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para que fosse construído um ídolo que eles passaram a adorar. Homens civilizados faziam o mesmo que eles. O Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonaste seus exemplos e seus ensinamentos. Fizeste um Deus ao vosso jeito, cada um de vós em harmonia com as suas paixões, terrível e sanguinário, segundo uns, indiferente aos interesses do mundo, segundo outros. O Deus criado por vós ainda é o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e aos seus pensamentos. Acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um de vós destrua, pouco a pouco, os altares que ergueste ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que o Senhor dela vos oferece tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se realizem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais evidente da sua bondade, que o enviado celeste encontre em vós uma grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas deixadas pelo vosso retorno ao bem e à caridade. Então, vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se continuardes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, porém tão pobre em bons sentimentos, então só nos restará chorar e lamentar a vossa sorte. Mas não será assim. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. A mensagem de Locardaire, Constantine, 1873. Continuando. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal se generaliza. A quem se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Porque tendes
Tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício na opulência é objeto das vossas adulações, enquanto que só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Quando um rico, devasso, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares se voltam para ele, enquanto que dificilmente se dignam conceder uma saudação ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que o se concede às pessoas é medida pelo ouro que possui, ou pelo nome que trazem, que interesse elas podem ter em se corrigirem de seus defeitos? Seria totalmente diferente se o vício dourado, assim como o vício andrajoso, fosse combatido pela opinião pública, mas o orgulho é indulgente com tudo o que se lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu semelhante. Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Não esqueçais que um tal estado de coisas sempre é um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é um indício de uma queda próxima, porque Deus sempre pune os orgulhosos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo para refletir e para se emendarem sobre os golpes que, de tempos em tempos, ele desfere em seu orgulho, para diverti-los, mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando chega a um certo limite, ele os derruba completamente, e sua queda é tanto mais terrível quanto mais alto tem um se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Apesar de tudo, recupera a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para a tua aflição. Abre os olhos para a luz, eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou os seus semelhantes é também o que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Essa é a mensagem de Adolfo, bispo de Alger, Marmadan, de 1862. E para terminar aqui, né, o estudo de hoje, um texto que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos do mundo que habitais. Mesmo supondo que sejas uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envadecer por isso. Se Deus nos seus desígnios vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesses uso dela para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual poder desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diria se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Diria que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência
para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvides, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Mensagem de Fernandinho, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, meus irmãos, aqui a gente vem terminar a questão do entendimento do orgulho, né? O orgulho e a humildade. E aí ele traz para a gente aquela passagem bíblica de Moisés, em que Moisés subiu ao monte para receber a mensagem de Deus, os 10 mandamentos. Enquanto isso, o seu povo, não entendendo essa proposta, né? Não entendendo a proposta, voltam ao que é habitual para eles, aos seus costumes. O culto ao bezerro de ouro, ao culto aos valores materiais. E a gente entende que hoje ainda, como a leitura nos alerta, continuamos fazendo e cultuando os nossos bezerros de hoje, nos dias de hoje. Né? Não mais aquela estatueta de ouro, como foi feita à época, mas quantas coisas nós valorizamos. Né? Ele fala aqui da questão que a gente valoriza a pessoa pela sua posse material, pela sua importância. Ao passo que aquela pessoa que mais se aproxima do que o Mestre Jesus nos trouxe de ensinamento, simplicidade, humildade, benevolência, se preocupar com o outro, se putificar, servir, ajudar, auxiliar o outro, essas pessoas, por ser simples, nós não valorizamos. Porque para nós nos orgulha aquela situação de poder, de posse. Queremos tanto ter aquela situação, por isso admiramos, né? Por isso admiramos. Então, pensamos nós aqui que nos colocamos como estudantes do Evangelho do Senhor Jesus, que nos colocamos como cristão, não importa a religião, se é espírita, se é católica, se é protestante, não importa, nos colocamos cristão. Então, cabe a nós fazermos, mais uma vez, ou sempre, né? Mas fazemos agora essa reflexão. Aonde que nós colocamos os nossos valores? Qual a importância que damos, né, às coisas materiais? Entendemos que, ao voltar à pátria espiritual, nosso desencarne, todas essas coisas materiais não ficam conosco. Nós não a levamos. Ora, pois, se nós não a levamos, por quê? Porque nosso não é. Nos foi cedido, nos foi confiado, para que nós pudéssemos ter uma vida assim, com um certo conforto, dentro da normalidade, uma condição natural de subsistência, mas também que tivéssemos a condição de ajudar o próximo, de servir. Não foi essa a grande mensagem que Jesus trouxe para todos nós quando aqui esteve? De servir? Não foi isso que ele fez? Serviu. Então, Jesus ele nos ensinou, através do seu exemplo, duas coisas muito importantes ele trouxe para nós refletirmos e continuarmos a refletir sempre. O amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E por amar o próximo, né, eu tenho que servi-lo.
Eu tenho que procurar ajudar o meu próximo, estar próximo, tanto dos momentos felizes como dos momentos de dificuldade. Não é assim também que eu desejaria que fizessem comigo? Lembramos que na escola, a tia, cara, depois você falava tia, né? A tia nos falava que para nós fazermos com o outro o que nós gostaríamos de fazer com nós mesmos. Então, desde tenra idade, essa ideia é colocada para nós, mesmo antes da gente saber, muitas das vezes, da existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por quê? Por que essa dificuldade? Faz parte do processo, né? Faz parte do nosso processo de evolução, a gente ir depurando, a gente ir tirando esses equívocos. Mas para isso, temos que estudar. Estudar o quê? O Evangelho do Senhor. Porque estudando o Evangelho do Senhor, estaremos conhecendo e entendendo a mensagem que Jesus trouxe através das suas parábolas, né? Através de todas as oportunidades que ele teve de trazer o exemplo para nós. Somos cristãos. Temos Cristo como mestre e modelo, pois assim ele se colocou para nós. Então temos que fazer um esforço para agir como ele agiria, no nosso caso aqui. Aí diremos, poxa, mas é muito difícil ser o Cristo, né? Claro que é. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas eu tenho que ter um compromisso de me esforçar. Eu tenho que dar o primeiro passo nessa caminhada e ser como Jesus. Continuará dizendo que é difícil. E eu lhe respondo, meu irmão, minha irmã, não é tão assim. Porque o Mestre falou para nós que somos deuses, que poderemos fazer tudo o que ele fez, e mais ainda. O Mestre não mente, né? Então, se ele disse, é possível. Se é possível, eu posso. Mas basta o quê? Que eu tenha vontade, que eu queira, que eu acredite, que eu tenha fé nisso. Então, vamos parar todo dia, se não toda hora, mas escolher um momento do dia, de manhã cedo, quando desperta, à noite, quando vai dormir, e vamos refletir. Como que eu estou? Como que eu estou na minha caminhada evolutiva para o Pai? O que eu já conquistei? O que eu estou para conquistar? O que ainda me é muito difícil? Nós temos que ter esse momento de comparação, de medição, de avaliação da nossa conduta aqui. Viemos para aprender, viemos para crescer, viemos para nos espiritualizar. Então, eu tenho que, nesta caminhada, ter esses momentos para essas reflexões, para essa parada, né? Para entender como que eu estou. Né? Não é assim que se faz a pessoa que faz um trabalho, né, para emagrecer, sem falar o nome de grupos, né? Nessa rotina de se perder o peso, em que a pessoa faz sua atividade física, faz uma alimentação saudável, ela, periodicamente, ela vai à balança para conferir o peso e ver se a ação está condigna com o seu propósito de perder peso. Se não está, ele fica mais atento, vê aonde que ele está errando. Se ele está se iludindo com o exercício, ele não está fazendo exercício direito, a alimentação, se ele está corretamente daquilo ali. E assim é tudo na vida, né? Então, nós estamos aqui numa sala de aula chamada Planeta Terra, que estamos aqui para aprender. Então, eu tenho que ver, periodicamente, como é que está meu aprendizado. Eu estou conseguindo entender? Eu estou conseguindo compreender? Eu estou conseguindo pôr em ação? Então, meus irmãos, essa reflexão temos que fazer. E aí ele fala da questão do homem de inteligência, que se vangloria por ser inteligente mais do que os outros. Mas tudo que Deus nos oferece, tudo que Deus nos propõe, não é pensando única e exclusivamente na gente. Eu penso na gente como um modo de a gente entender e avançar. E como é que a gente avança? Oferecendo facilidade, auxílio ao outro daquilo que nós temos potencializado. Então, se eu tenho minha inteligência,
favorecida, eu ajudo aquele meu irmão que não tem a sua inteligência favorecida por questões diversas, né? Não teve oportunidade de estudo, questão socioeconômica, né? Ou outra. Então, assim é com a inteligência, assim é com tudo. A gente pensa que nós ganhamos porque nós somos bonzinhos. Nós ganhamos para ofertar. Foi dado a cada um de nós para que nós possamos ofertar. Assim como Jesus nos fez para conosco, ofertou o que Deus deu a ele e ele compartilhou conosco. Proporcionou que nós dessemos uma avançada moral, espiritualmente falando também. Então, assim que ele espera de nós, que sejamos esse exemplo também, sejamos o Cristo, proporcionalmente, o Cristo para quem nos está próximo. Vamos servir, vamos nos amar, vamos ser mais humildes ao invés de orgulhoso, porque este exemplo Jesus deu, humildade. Qual foi o momento que ele foi orgulhoso? Não é isso? Somos cristãos, temos que copiar o seu exemplo. Quer exemplo maior de humildade? Só lembrar como Jesus agiu, o que Jesus faria. E se eu penso que Jesus faria nessa situação, tem uma grande chance de, pelo menos, eu chegar próximo do que ele realmente faria. Meus irmãos, então, com isso, com essas reflexões, nós terminamos o estudo de hoje, capítulo 7, e semana que vem, convido a todos para, junto conosco aqui, refletir, né, sobre essa leitura do Evangelho de Jesus. Fique conosco, meus irmãos, e até uma semana que vem.